o livro do profeta Oséias. É no Velho Testamento. Você vai passar os 4 primeiros livros dos profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E logo depois vem o profeta Oséias. Procure aí. Livro do profeta Oséias. Ele exerceu a sua atividade profética entre os anos 750 e 730 a.C. Procure o capítulo 6 e o versículo 3. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia, que rega a terra. Versículo 6. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. É isso que você está lendo? Também? É isso que você leu? Eu vou ler mais uma vez, mas você vai repetir comigo, versículo 3, tá bom? Conheçamos, mas tem que ser bem mais forte, vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mais uma vez, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre o teu assento. Feche os teus olhos nessa manhã. Coloca as tuas mãos sobre o teu coração e fale para Deus o que você veio buscar na casa do Senhor nessa manhã. Fale para Deus como é que está o teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra, meu Deus, ela foi lida e vai ser pregada agora. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala de uma forma poderosa, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Mas aplauda bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte esse Deus todo-poderoso. Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Agora toma o teu assento. Já olhe para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela. Diga assim para ela: não converse comigo. Tá certo? O profeta Oséias, ele traz uma orientação da parte de Deus para cada um de nós. Que conheçamos ao Senhor, mas que prossigamos em conhecer a Deus. Amém? Quando você conhece alguém e você se interessa por aquela pessoa, você vai querer saber mais sobre ela. Sabe por que você tem que conhecer a Deus? Para que você possa agradá-lo. Você só vai conseguir agradar alguém se você conhece. Você vai dar um presente para alguém, aí você pergunta, uma pessoa que conhece ela e diz: olha, qual é o número da camisa daquela pessoa? Se você for comprar uma camisa para mim, por exemplo, você não me conhece. Ah, mas eu já ouvi falar no pastor Salles, eu vou mandar um presente para ele. Aí você manda uma camisa número 4. Como é que vai ficar em mim aqui? Aí eu vou fazer 2 ou 3. Você não me conhece? Então a Bíblia diz que para você agradar ao Senhor, você deve conhecê-lo, mas prosseguir. Não pode conhecer um pouco e depois deixar de lado. É necessário que você prossiga. E vamos colocar o assunto prosseguir e seguir para a salvação. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, ele compara, amados, o conhecimento e da salvação, o reino de Deus, ele compara de muitas formas, mas nós vamos trazer essa comparação nessa manhã, uma das parábolas do Senhor Jesus. Ele vai comparar o reino de Deus com uma pérola. É uma pedra redonda, branquinha, levemente prateada, que é encontrada em conchas, em alguns moluscos. Ele diz que uma pessoa que trabalha com joias, quando encontra uma joia como essa, tudo aquilo que ele tem, ele vai trocar, vai vender, vai fazer o possível
para adquirir aquela pérola. Então o reino de Deus é comparado com essa pérola. É uma pérola muito preciosa. A tua família também, a tua bênção, uma coisa muito preciosa, que você deve lutar para conquistar, para ver a tua família abençoada. No Evangelho de Mateus, o Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 13, versículo 45. Ele vai fazer essa comparação. Ele quer que você prossiga. Quem já encontrou o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45? O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Olhem todos para cá. Ninguém vai entender melhor sobre o reino de Deus senão o próprio Jesus Cristo. Ele está comparando o reino de Deus a uma pérola que aquele comprador busca, e quando ele encontra, e ele vai analisar se aquela pérola é verdadeira. Tem a maneira que ele vai analisar. E quando ele ver que ela é realmente valiosa, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o possível e o impossível para adquirir. A salvação também é dessa forma. Depois que você conhece a Deus, não tem mais retorno. Não adianta trocar a tua bênção, trocar a tua salvação por outra coisa. Nada, segundo a Bíblia, segundo o próprio Jesus Cristo, nada é mais valioso do que a tua salvação. Não troque por nada a tua salvação. Quando você quer algo, quando você realmente quer algo, você não faz o possível e o impossível. Você quer comprar aquele carro, aí você recebe talvez uma herança, ou no teu trabalho você recebeu o 13º, ou recebeu as férias, ou uma causa na justiça. Aí o que é que você faz? Pega aquele valor, vai naquela concessionária, dá aquele valor de entrada e divide as demais parcelas. Seja que valor for, você vai se esforçar para pagar. Tem pessoa que passa até fome para poder pagar um bem. Você tem que analisar também isso para a tua salvação. A salvação vale muito mais do que qualquer bem material, porque no dia que você morrer, você não vai levar o carro, você não vai levar a casa. Então analise dessa forma. A salvação é mais importante do que isso ainda. E você não se esforça tanto. Pelo menos para nós, para a gente ter alguma coisa, a gente tem que se esforçar mesmo. Você se esforçar de uma maneira correta. O que está errado é você colocar isso antes de Deus. Ele está comparando com a pérola. Eu não sei qual é a tua pérola. Pastor, eu faço de tudo pela minha família. Eu faço de tudo pelo meu emprego, pela saúde do meu familiar. Não desista. Não desista da tua família. Não desista dos teus propósitos. E principalmente da tua salvação. Deus, Ele quer nos falar sobre coisas realmente importantes para nossas vidas. Se realmente importa para você, você não deve desistir. Gênesis capítulo 29. Jacó, quando conheceu Raquel, ele se apaixonou por aquela moça. Foi amor à primeira vista. Na hora que ele viu a prima dele, ele se apaixonou por ela. E o Jacó faria qualquer coisa para ter Raquel. Então, o seu tio, o pai da moça, o Labão, ele faz um acordo com o Jacó para que ele se casasse com a Raquel. E a Bíblia diz que o acordo era que ele trabalhasse 7 anos, sem salário, sem 13º, sem PIS, sem férias. O trabalho dele seria recompensado em seu casamento com a Raquel.
E ele trabalha 7 anos. E no momento do casamento, ele se casa com a Lia, que era a irmã mais velha de Raquel. Era um costume da época. Tinha que se casar primeiro a mais velha. Era um costume daqueles povos. Então, ele vai ter que fazer mais um acordo com o seu tio. Teria que trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos de graça para poder se casar com a Raquel. Capítulo 29, versículo 20. Gênesis. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Será que tinha alguém hoje que faria isso por uma moça? Ou por um rapaz? É muito difícil, porque o mundo hoje é muito corrido. Mas será que ainda existe desse tipo de amor? Não? Será que não? Hã? Não, raríssimo. Eu diria raríssimo. Se fosse fazer uma pesquisa. Mas muitas pessoas hoje, elas têm até medo de fazerem isso. Porque se fala muito hoje sobre a pessoa desprezar a outra ou trair a outra. Então muitas pessoas, elas até investem em outras, mas fica aquele medo de ser traído. Você trabalhar 14 anos por uma pessoa e depois ela trai aquela outra. Mas é porque a sociedade hoje, ela já prega dessa forma. Já se casa hoje pensando em se separar. Já pensando no acordo, quando for separar, quanto vai ficar cada um. Mas ele trabalhou esses 7 anos. Vamos ver aqui como é que finalizou. Versículo 27. Decorrido a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Concordou Jacó, e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Então ele esperou 14 anos, pagou um preço muito caro por amor. E a Bíblia diz, já que estamos falando em amor, Evangelho de João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou ainda mais do que o Jacó amou a Raquel. A Raquel pelo menos merecia. A Raquel era uma moça de Deus. Era uma moça prendada. Mas quando Jesus morreu por mim e por você, nós não merecíamos. Quando você se esforça por alguém e aquela pessoa merece, até que vale a pena. Quando você faz o possível e o impossível para pagar, por exemplo, um plano de saúde para o teu filho. Eu, por exemplo, eu pago da minha filha e do meu filho. Não é barato, mas eu pago. São os meus filhos, então eu faço o possível. Mas você pagaria por alguém que não merece? Só mesmo Jesus Cristo. Mas ele pede para que nós façamos também a mesma coisa. Nós possamos pagar, nós possamos dar até a nossa própria vida por quem não merece. É dessa forma que é pregada, que Jesus Cristo pregou o Evangelho. Ele fala que nós devemos amar os nossos inimigos, amar aqueles que blasfemam até mesmo contra a igreja, amar aqueles que roubam você. Jesus pede, não que você seja tolo ou bobo, que ninguém deve ser bobo, mas Jesus prega assim, que você deve amar o teu inimigo. Na semana passada nós falamos também, se não me engano na sexta-feira ou foi na quarta, falamos que o Caleb, ele esperou quanto tempo, amados, para herdar Hebron? Quem lembra aqui?
45 anos. Mas por que ele fez isso? Porque valia a pena. Hebrom era uma cidade fantástica, onde o próprio Abraão viveu, Isaac, Jacó. A própria sepultura da família de Abraão é em Hebrom. A cidade de Hebrom é habitada até o dia de hoje. Então Caleb, ele pagou um preço muito caro por Hebrom, mas que valeu a pena. E conhecer a Deus, vale a pena sim, você conhecer a Deus. E o profeta Oséias, ele fala assim: olha, conheçamos e prossigamos. Você deve prosseguir. Você não pode recuar. Você deve prosseguir em meio a perseguições. Você deve prosseguir em meio a tribulações, a aflições. Você não pode desistir por causa disso. Pastor, eu estou quase para desistir de estar na igreja, porque há muitas tribulações. Mas eu digo uma coisa a você: mesmo você estando na igreja ou não estando, vai ter tribulação. Mas é melhor que você esteja com Deus, porque Ele vai te aliviar, Ele vai te proteger, e nem o mal vai tocar você. Então, você sair da igreja por causa disso é inviável. Mesmo que você saia da igreja por causa das tribulações, não vai deixar de ter. Então é melhor que você fique na igreja, porque mesmo em meio às tribulações, Deus vai te dar a vitória no nome de Jesus. Diga graças a Deus. Vamos ver o Evangelho de João. Pastor, eu estou passando realmente uma perseguição. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 20. Quem já encontrou? Capítulo 15, versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém? Então eu estou sendo perseguido. É um sinal que você está bem. Amém? É um sinal que você é um servo de Deus. Olha, pastor, eu não estou sendo perseguido, está tudo bem na minha vida. Então já fica de olho aberto. Já começa a orar mais forte, porque coisa boa não vem não. O diabo está tramando alguma coisa. Pastor, eu estou sendo perseguido. É porque você está no caminho certo. Nunca deixaram de perseguir a Jesus. Nunca Jesus deixou de ser perseguido. Nunca um profeta do Senhor deixou de ser perseguido. Nunca um servo de Deus deixou de ser caluniado. E nunca vai deixar de ser. Se você quer ser um servo de Deus autêntico, aquele que conhece a palavra, você vai ser perseguido. E é um bom sinal. É um bom sinal que você seja perseguido, sim. É porque você está no caminho certo. Então, não temas. Amém? Outra coisa. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Quando ninguém se levantar contra você na tua casa, no teu trabalho, já comece a orar. Já comece a orar. Capítulo 5, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então as tribulações, as perseguições, vai trazer um resultado de experiências com o Senhor. Você só cresce com experiências. Não vai achar que o inimigo vai dar trégua para você. É bobagem. Pessoas até mesmo saem da igreja porque está sendo perseguido. Ah, o diabo está se levantando contra mim. É óbvio. Se você está do lado de Deus, com certeza o diabo
vai se levantar contra você, sim. Mas qual é a diferença, pastor? A diferença é que Deus, ele vai te dar a tua vitória e não vai deixar que o diabo toque em você. Nem um fio de cabelo ele pode tocar, se Deus não permitir. Então não se preocupa. Está se levantando contra você? É porque você está no caminho certo. Prossiga. Não deixe de buscar a Deus por causa das tribulações, por causa das aflições. Nós vamos ter sim esse tipo de dificuldade, mas vai ter um dia que Deus vai enxugar do teu rosto todas as lágrimas, porque você vai estar lá na glória, e todo esse sofrimento vai passar sim, e você vai estar junto com Deus para a eternidade. Pense sempre nisso. Por isso não desista por causa de dificuldades. Não desista. O próprio Filho de Deus, ele já profetizava dessa forma. Ele dizia para os apóstolos: olha, eu vou ser preso, açoitado e vou ser crucificado. E o que eles diziam? Não, Jesus, não pode ser assim. Ele falava para os apóstolos: olha, é necessário que assim seja. E foi dessa forma que aconteceu. Para muitos, os que não creram, Jesus Cristo, no momento que estava pregado naquela cruz, foi derrotado. Então não se preocupa, fica firme na presença de Deus e Ele vai te dar a tua vitória. Diga graças a Deus. Prosseguir é vencer limites humanos. Prosseguir é acreditar nas promessas de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Quem encontrou, diga graças a Deus. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Amém? Deus não se agrada daqueles que desistem fácil, daqueles que acontece qualquer coisa, a pessoa sai da igreja. Não se agrada desse tipo de pessoas. Você só vai crescer com experiências. Experiências boas, experiências más também, mas você sempre vai ter a tua vitória. Ele não quer que você pare. O povo estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, furiosos para destruir aquele povo, e eles pedem uma ajuda de Deus. E Deus fala assim para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. É para frente, Moisés. Não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. É para seguir em frente. Eu quero mostrar isso para vocês. Eu quero até mesmo que você grife esse versículo. Livro de Êxodo. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Procure aí. Cada experiência que você tem com o poder de Deus te habilita a vitórias ainda maiores. Capítulo 14, versículo 15. Quem já encontrou, diga graças a Deus. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Deus, ele já te deu a tua resposta. Confia. Não deixe de acreditar. Continue andando. E eu vou abrir o mar vermelho. Eu vou parar o sol, como o Josué pediu a Deus, num certo momento. Ele vai fazer aquilo que seja preciso, possível ou impossível, para te dar a tua bênção. Então não desista. Vai ser em momentos extremos que você vai ter que mostrar que você confia em Deus. Em momentos difíceis. Mas é nesses momentos que você vai viver grandes milagres do Senhor. Ele não se agrada de pessoas que desistem fácil. Vamos voltar para
o Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Eu quero finalizar aqui e daqui a pouco nós vamos orar. Você que vem buscando, não desista, porque é da vontade de Deus que você seja cheio e cheia do Espírito Santo. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 16. Quem já encontrou? Diga graças a Deus. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Aquilo que você aprende na casa de Deus, você já pode colocar em prática. Há pessoas, amados, que elas querem na casa do Senhor ser sempre tratadas, como o apóstolo Paulo diz, com leitinho, né? Há quanto tempo você está na igreja para querer ser tratado assim? Tem pessoas que é como uma casca de ovo, a gente não pode nem tocar nela. E é tanto tempo que a pessoa está na igreja, não pode receber uma repreensão, não pode receber uma orientação mais dura. Quanto tempo a pessoa está na igreja? Você tem que andar daquilo que você já tem. Quando a pessoa, sim, ela é nova, convertida, tudo bem. Ela está começando do zero, tem que pegar tudo. Mas pessoas que já estão na casa do Senhor, você já tem que estar vivendo experiências com o Senhor. Às vezes alguém da tua família te pergunta sobre a Bíblia, ou então dá um espaço para que você pregue a palavra e você mostre que você conhece. Mostre o que você já sabe. Ah, pastor, eu sei pouco, mas mostre o que você já sabe, já é alguma coisa. Capítulo 3 ainda de Filipenses, versículo 12. Não que eu já tenha recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossiga, não desista. Qual é o alvo, pastor? O alvo é a tua salvação. O alvo é a salvação da tua família. O alvo é a cura do teu familiar. É o teu familiar sair das drogas. Prossiga. Esteja sempre visualizando o teu alvo. Não olhe nem para a direita nem para a esquerda. Porque há muitos incrédulos. Muitas pessoas que desistem no meio do caminho. E se você for olhar para elas, para as murmurações, para os questionamentos, você pode desanimar também. Então olhe sempre para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se Jesus Cristo ele fosse olhar para a observação ou a orientação dos próprios apóstolos, que diziam para ele: olha, não é necessário, Jesus, que o Senhor vá para a cruz. Ele nunca olhou para isso. Ele olhava assim e queria sempre estar sempre na presença do Pai e fazer a sua vontade. Então, aquilo que o profeta Oséias nos diz nessa manhã: conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. A sua vinda está próxima, o dia da redenção. Então prossiga, para que você não perca o foco, que é a tua salvação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Mas aplauda bem forte a Deus. Aplauda bem forte esse Deus Todo-Poderoso. Graças a Deus. Glória a Deus.